Tem outras pessoas que, por exemplo, a pessoa tem mais receio. Como é que será que é essa técnica? Não sei o quê. Por exemplo, essa mesma moça dessa história, ela é evangélica e ela tinha medo de ser uma coisa que desagrada a Deus. Não sei, né? Talvez ela achasse que fosse alguma abordagem espiritualizada, alguma coisa assim. E não, a gente já falou isso aqui várias vezes. É tudo baseado em ciência, não tem nada de mandingas nem de espiritualidade nisso, não. Quando ela viu como é que funcionava... Ela, Anderson, deixa eu te confessar, é porque eu fiquei com medo de... Até demorei pra te procurar, porque pensei que poderia ser uma coisa que desagrada a Deus e tudo. Aí eu falei, não, ainda bem que você vê, porque você tá vendo agora. Ela, não, agora eu tô vendo, que é tranquilo, que não tem nada demais. Mas as pessoas podem ter receios por outros motivos também, não só esse de espiritualidade. E esse caminho de a pessoa aprender a técnica é bom. Por exemplo, para quem tem algum receio. Não, beleza, primeiro eu vou estudar. Não vou fazer nada ainda. Outra coisa, a pessoa pode ir mais passo a passo, mais devagar, fazer pequenos testes para ir na cadência dela. Então, tem essa vantagem enorme de ir aos poucos. Como você me perguntou, a pessoa fez a técnica e agora eu quero aprender. E, tipo assim, deixa eu ver primeiro se funciona, depois eu... Agora que funcionou, eu quero. É legal porque a pessoa vai enxergar uma coisa que vai se tornar muito óbvia depois. E caramba, se eu usei essa técnica para superar a minha fobia, será que eu posso usar para outros medos? Será que eu posso usar para outras coisas que eu tenho medo? Não chega a ser uma fobia, mas é uma coisa que me dá um frio no estômago, que me dá um calafrio. Sei lá, por exemplo, a pessoa pode ter uma fobia de lagartixa ou fobia de altura e também tem medo de palco. Medo de falar em público, por exemplo. Ela fala, não, fobia mesmo é de altura, Anderson, mas eu também tenho um medo de falar em público. Eu falo, eu vou lá e falo, tremendo as pernas, mas eu falo. Tá vendo? Então não é uma fobia. Se a pessoa consegue ir, consegue fazer, mesmo passando mal, mesmo tremendo, não é uma fobia. Mas a técnica vai funcionar. Aí quando a pessoa olha para a vida dela, a transformação que aconteceu, depois que ela foi lá, aplicou um método e acabou com a fobia, e às vezes um método simples, fácil de ser feito e aplicado, a pessoa, caramba, e se eu aprendesse isso e começasse a usar em outras áreas da minha vida, se eu começasse a derrubar outros medos e receios que eu tenho, sabe? Da pessoa realmente se tornar o que a gente fala aqui, se tornar uma pessoa destemida. Sim. Quando me surgiu essa palavra, assim, da gente colocar esse nome pra gente, de destemidos, foi quando eu realmente percebi isso nas pessoas. De uma pessoa chegar aqui no podcast, uma pessoa que tem um medo absurdo, e além dela ter um medo central, que é a fobia, ela tem outros medos. Isso é bem recorrente. A pessoa tem uma fobia e tem outros medos menores na área da vida dela. Digamos assim, são os filhotes da fobia. Aí a pessoa vai lá e acaba com esse medo e começa a acabar com esses outros também. Então a pessoa realmente vai se tornando uma pessoa mais destemida. Por exemplo, se a pessoa pegar o passo a passo e fizer junto comigo, sem estudar antes, ela vai aprender um pouco, porque ela vai ter a memória, né, do que foi feito. Mas ela não vai ter as nuances. Tipo assim, por exemplo, tem algumas coisas... detalhes, né? Isso, porque tem algumas coisas que pode dar errado. Só que para tudo que dá errado, o roteiro da técnica tá lá explicando. Se der errado nisso, vira para a direita. Se der errado aqui na direita, você vira para a esquerda nesse outro caminho aqui. Então, o roteiro, ele prevê coisas que podem dar errado ou tropeços que a pessoa pode ter na hora de aplicar a técnica e já vai corrigindo essas rotas. Se a pessoa tiver só a memória do que eu fiz com ela, ela vai ter só a memória... Por exemplo, digamos que foi uma fobia muito fácil, muito fluida e não teve nenhum desses percalços. Beleza, a pessoa só aprendeu a resolver quando dá tudo certo. Quando dá algum chabuque, algum detalhe dá errado... Ela vai falar, ixi, e agora? Quando acontece isso, o que eu faço? É igual o manual, né? Você tá montando... Ixi, deu errado, e agora? E agora? Eu só sabia fazer quando dá certo. Quando dá errado, eu não sei o que eu faço. Então, eu mesmo, quando comecei a aprender essa técnica, eu vi uma pessoa fazendo e tomei nota e falei, cara, não, isso é muito fácil, eu faço. E eu achei uma pessoa que tinha uma fobia e apliquei e deu certo. No meu caso, eu dei sorte, porque com essa pessoa que eu fiz de cara, deu certo. Aí foi quando eu fui ficando apaixonado por isso. Eu falei, caramba, isso é muito doido. A pessoa tinha uma fobia e agora ela não tá lá, a pessoa não tá com medo mais. Caramba, eu quero aprender mais e tal. E foi quando eu fui me aprofundar. E aí, quando eu fui pegando uns casos mais difíceis, que eu fui vendo, tem casos que eu vou precisar de mais ferramentas, vou precisar de mais estratégias. Sempre o que dá mais trabalho é a emoção. Emoção muito forte, a pessoa igual essa moça que se acabava de chorar e
Tem pessoas que têm reações físicas muito fortes. Tinha uma moça que ela chegava a sentir dores fortíssimas no braço. Ela falou, Anderson, chega às vezes à noite que eu coloco assim na água, no gelo, de tanto que tá doendo no meu braço. Ela falou, não sei se é porque eu fico apertando assim a mão, ou se mesmo com a mão aberta eu fico tensionando aqui. Dor. A fobia provocava dor física nela. E às vezes assim, ela nem encostou, por exemplo, no caso dela era uma fobia bem complexa o dela, mas não era uma coisa que surgia, era uma coisa que mais que estava na cabeça dela. Entendi. E aí ela tinha esse sintoma físico. Quando ela estava num dia com ataque fóbico, nossa, ela sofria fisicamente. E essas coisas podem ser empecilhos para acabar com a fobia? Por exemplo, uma emoção muito exagerada, né? As dores no corpo. Sim, vão ser desafios. Por exemplo, essas pessoas lá, voltando lá no início de hoje, quando a pessoa, já tentei de tudo. E aí, quando a pessoa fala, já tentei de tudo, provavelmente ela tentou as técnicas mais básicas, tentou digamos assim, as dicas mais fáceis de aplicar, ou seja, tentei de tudo e não deu certo. Provavelmente ela esbarrou em alguma dessas barreiras. Ou uma emoção muito forte, ou uma reação física muito forte. Tem uma coisa que pode acontecer... vamos supor que... Tá aparecendo na câmera? Tá. Vamos supor que esse copo aqui são os neurônios lá no meu cérebro onde está a minha fobia. Beleza, isso aqui é a fobia. E digamos que isso daqui é uma outra área da minha vida que não tem nada a ver com a fobia. Por exemplo, uma crença de merecimento ou uma crença de pertencimento, uma crença que é muito forte, muito fundamental para a minha felicidade. Eu só vou ser uma pessoa feliz se eu tiver isso. Se essas duas coisas estiverem associadas, eu tô falando bem de forma genérica, tá, gente? Se essas duas coisas estiverem conectadas e associadas, qual é a crença que vai existir de pano de fundo? Se eu acabar com a minha fobia, eu não vou conseguir conquistar isso e eu não vou ser uma pessoa feliz. Nossa. Ou pior ainda, que pode ser muito mais forte. Se eu acabar com a minha fobia, eu vou começar a me colocar em risco. E aí a minha vida vai estar em risco. Por exemplo, para quem tem fobia de água, para quem tem fobia de altura, geralmente pode ter um pano de fundo desse. Se eu acabar com a minha fobia, eu vou começar a me colocar em risco e cair de um lugar alto. Vou começar a me colocar em risco e me afogar. Posso me afogar no mar, na piscina. Então pode existir um pano de fundo desse na fobia que, se eu acabar com a minha fobia, eu posso me tornar uma pessoa imprudente. Se tiver ainda que seja lá no subconsciente, a pessoa não percebe isso, tá vendo? Não percebe isso racionalmente. Não, isso tá lá numa camada mais profunda. E a pessoa, caramba. Aí às vezes numa conversa a gente consegue ir cavando isso e achar essa crença de que, caramba, eu tenho medo de me tornar uma pessoa imprudente e colocar minha vida em risco. Aí é o que a gente explicou, a gente não reduz a fobia a zero. Quando é uma fobia, por exemplo, um medo de altura. Medo de altura, eu perguntei, quando você imagina passando numa passarela de 0 a 10, onde que bate o seu medo? A pessoa, nossa, 10, eu me sinto que eu vou morrer na hora ali, só de pensar em passar na passarela, eu já tô morrendo, não preciso nem subir. Beleza, tá vendo? Isso é uma fobia. Agora uma pessoa subir uma passarela, e é uma passarela muito alta, e de repente você vê ali que tem uma parte que o corrimão tá meio quebrado, você fala, não... Vou com mais cautela. Sim. Esse medo que gera uma cautela, esse é um medo natural, esse é um medo real. Saudável, né? Saudável, essa é a palavra que eu estava procurando. Um medo que faz parte da gente e que tá bom, deixa ele ali mesmo. Agora, tem algumas fobias que a gente não quer que a pessoa não sinta nada, zero, assim, a gente quer tirar do medo 10 e ir para 0. De 0 a 10, quanto você tá sentindo agora? Não, 0, não sinto medo nenhum. Por exemplo, fobia de palco, fobia de falar em público. Não tem por que a pessoa manter o medo. Um rapaz que a gente contou a história dele aqui, que ele tinha fobia de falar em público, principalmente para plateia, e ele queria fazer stand-up comedy. E não, uma hora dessa é bom que o medo seja 0 mesmo. E se falar besteira? E se errar? Não, se errar, pede desculpa e conserta o erro. Se errar, treina para da próxima vez não errar mais. Não precisa ter medo. Não, beleza, essa é uma situação que eu não quero sentir medo. Então a gente zera. Sim. Agora, outros contextos onde a fobia representa um risco, por exemplo, fobias de animais peçonhentos, igual cobra, aranha.
Aí é bom manter um certo receiozinho, Sim. manter um pouquinho ali do medo. Não precisa deixar o copo cheio aqui de medo, não, mas deixa um pouquinho. Se aparecer uma cobra da próxima vez, caramba, deixa eu sair daqui, mas sair sem sair quebrando, destruindo tudo. sem jogar outra pessoa em cima da cobra e sair correndo.